Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história, como eu conquistei uma vaga cloud no Vale do Silício, e ao longo desse vídeo eu vou te dar algumas dicas, principalmente se você está buscando a sua vaga cloud, pode ser no exterior ou até mesmo no Brasil, e eu tenho certeza que vai fazer total diferença, né? Eu decidi fazer esse vídeo de forma mais descontraída, aqui ao ar livre, digamos assim, né? Para que seja realmente um bate-papo e que venha também gerar valor aí para você, tá bom? Então, tá pronto? Vamos lá? Então, maravilha, seja muito bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Jean Rodrigues, se você não me conhece ainda. E caso você seja novo por aqui, considera se inscrever no nosso canal, habilitar as notificações. Sempre que o vídeo novo for sair, o YouTube vai te notificar e você não vai perder nenhum conteúdo, né? E se você curtir também o conteúdo, deixa o seu like aí, porque vai ajudar bastante a gente aí a mostrar, né, esse vídeo, que o YouTube consiga mostrar esse vídeo aí para mais profissionais de tecnologia que estão buscando aí conquistar uma posição no mundo cloud, tá bom? Então eu trouxe até um roteiro aqui para eu não esquecer nada, né, do que eu quero falar aqui nesse vídeo. E como eu te falei, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, sobre como eu conquistei essa posição, e eu quero também te dar algumas dicas aí ao longo desse vídeo para você também poder aplicar na sua carreira, tá? Tô começando lá desde o comecinho, né? Eu comecei minha carreira como estagiário e uma curiosidade, eu sou o primeiro profissional de tecnologia da minha família, olha só que louco, né? Minha família é formada aí de pessoas com as profissões mais tradicionais, né? Com professores, funcionários públicos e esse tipo de profissão que não estão relacionadas à tecnologia, e eu sou o primeiro aí de fato, na época, né? Fui o primeiro a começar nesse mundo. E eu comecei como estagiário lá no início, sempre gostei muito de computadores, né? Sempre foi uma paixão muito grande. E com isso eu comecei a faculdade, e na faculdade ali, logo no primeiro mês de faculdade, eu fui fazer um estágio, né, na área. E aí nesse estágio que eu fiz, eu tive contato com o banco de dados Oracle. Comecei como estagiário ali de suporte primeiro, depois eu fui, né, movido para uma área que dentro dessa área eles atuavam ali com o desenvolvimento de aplicações, e essas aplicações usavam o banco de dados Oracle. E aí eu fui exposto ali à tecnologia Oracle dentro desse estágio. E aí eu comecei a me especializar em banco de dados Oracle, aquela coisa toda, e eu amei a tecnologia. Eu falei, cara, eu quero ficar muito bom nisso, né? Eu quero me especializar e ser o melhor em banco de dados Oracle, né? E aí, quando eu falo melhor, meu conceito de melhor eu quero ser a melhor versão de profissional, né, para mim mesmo, quando se trata ali de uma determinada tecnologia. E aí vai a primeira dica que eu quero te dar, tá? Seja o melhor naquilo que você faz. Primeira dica é essa, seja o melhor naquilo que você faz. E quando eu digo seja o melhor, eu digo de fato de você poder, né, falar assim, olha, eu vou me dedicar, eu vou me capacitar para que eu seja o melhor naquilo que eu faça, e que eu olhe para mim e fale, caramba, eu tô dando o meu melhor. E hoje em dia, se a gente for olhar, né, para a realidade do mercado, a realidade dos profissionais de tecnologia, infelizmente, a maioria dos profissionais de tecnologia hoje se acomodam em serem medianos, né? Não tem nada de errado com isso, ser mediano, né? O que é ser mediano, Jean, na minha visão? É fazer o arroz com feijão, é fazer o básico, né? E o básico ele até funciona, mas se você quer realmente levar sua carreira para um próximo nível, você precisa ser o melhor. E se a maioria dos profissionais de tecnologia, né, hoje são medianos, não são, né, digamos assim, os profissionais que entregam além do que é esperado, que fazem realmente aquilo que ninguém faz e que aceitam os desafios que ninguém aceita, logo, não é muito difícil você se tornar acima da média. Por quê? Porque basta que você entregue acima do que é esperado, né, que você entregue mais do que a média, e que você se disponibilize a, de fato, fazer isso de forma intencional. Fazendo isso, você já facilmente se destaca da multidão, da maioria, tá? Então essa é a primeira dica que eu já te daria aqui de cara, que mudou completamente os próximos passos da minha carreira. Eu falei assim, olha, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço e eu vou pagar o preço para isso, né? Não é fácil, mas eu vou pagar o preço. E aí o tempo passou, né? Eu conquistei algumas oportunidades para trabalhar com o banco de dados Oracle,
nesse período, né, desde o estágio, e aí eu fui avançando, e aí depois de algumas empresas que eu passei, de alguns anos, eu conquistei uma oportunidade na IBM, né, que foi meu primeiro emprego em uma multinacional. E aí nesse momento eu já tinha desenvolvido um conhecimento técnico em banco de dados Oracle muito profundo, por estudar muito, né, por estar sempre ali estudando. Não sei se tem gente aqui da época da Oracle University que tinha aqueles livros grossos, né? Então eu andava com aqueles livros na época da faculdade para cima e para baixo estudando, porque eu queria realmente me capacitar e ser o melhor naquilo. E aí esse conhecimento, essa dedicação, né, em ser o melhor, em estudar muito, abriu a porta na IBM para mim, e eu fiquei lá na IBM por 2 anos, né, o que foi incrível. Só que aí, depois de um tempo, lá na IBM surgiu o desejo de buscar novas oportunidades. Eu queria, naquele momento, agora começar a buscar oportunidades no fabricante da tecnologia que eu tinha me especializado, que era a Oracle, né? Então, eu comecei a buscar por essas oportunidades, comecei a entender o que a Oracle estava buscando dos profissionais. Na época, a Oracle estava buscando muito por profissionais de tecnologia que tivessem capacitação em Engineered Systems, né? Que eram as máquinas da Oracle, como Exadata, Exalogic, as máquinas que estavam em alta, que as grandes empresas estavam usando para rodar os seus ambientes aí com alta performance. E aí eu comecei a estudar, de fato, essas tecnologias, comecei a entender, né, profundamente, alinhando o meu background técnico de infraestrutura com banco de dados, e estudando isso eu vi que, né, tinha uma correlação muito forte. Comecei a estudar isso, comecei a ficar muito bom nisso, né, de poder mesmo me dedicar, né. E aí eu me apliquei para uma vaga na Oracle, né, tem uma história longa aí por trás, mas resumindo, eu me apliquei para uma vaga na Oracle e comecei a trabalhar no time de Engineered Systems da Oracle, né, que era responsável aí por fazer toda a parte de planejamento, configuração, entrega desses ambientes para diversos clientes da América Latina. Então foi um tempo muito bacana. Eu participei aí de diversos projetos internacionais com Engineered Systems. Tive a oportunidade de fazer parte de um time incrível com um dos melhores gerentes aí que eu já tive na minha carreira. Eu falo isso com muito orgulho. O grande Marcelo Vieira, né, que hoje, no momento que esse vídeo está sendo gravado, ele atua como diretor sênior de uma área de cloud na Oracle, né? Então, um grande abraço para o Marcelo, se eventualmente ele for ver esse vídeo. Mas, enfim, foi um tempo muito bom, ali com um time bacana, com pessoas legais, que eu estava realmente muito feliz, né? Isso era ali em 2014, mais ou menos. Só que aí, em 2016, olha só, 2016, eu comecei a notar algo, né? Comecei a notar que a Oracle estava fazendo ali um movimento estratégico da sua estratégia de negócio, né? Saindo de uma empresa focada em vender hardware somente, em vender ali, naquele momento, os Engineered Systems, os Exadatas, aquela coisa toda, para uma empresa que estava começando a se posicionar também no mercado de computação na nuvem, né? E a Oracle ali estava, naquele início, bem tímida ainda, lançando a solução de Cloud at Customer, né? Que era ali a primeira sacada da Oracle para colocar, digamos assim, o seu pé dentro do mercado de computação na nuvem. Com esse lançamento, as vendas de hardware da Oracle começaram a cair. Eu fiquei pensando, né? Eu estava tentando entender, até então eu não acompanhava tanto o mercado de forma ativa, mas eu comecei a ver que as vendas de hardware estavam começando a cair e que a venda desses serviços de cloud, né, de Cloud at Customer, estava começando a aumentar. Eu falei, cara, se a venda de hardware está caindo, as empresas estão colocando os seus ambientes em algum outro lugar. Eu preciso entender o que está acontecendo para eu entender, né, de fato, para onde que o mercado está indo. Foi aí que eu comecei a desenvolver algo muito importante que também mudou o meu jogo aí nos últimos anos, que foi a visão estratégica, que é o quê? Entender o que o mercado, para onde o mercado está indo. Então, vai aí a segunda dica para você desenvolva a sua visão estratégica, tá? Entenda para onde o mercado está indo. Não seja um profissional de tecnologia que fica ali só focado, né, em entregar as atividades, entregar os seus ambientes, mas não sabe para onde o mercado está indo. Então, eu vendo isso, vendo essa tendência do que estava acontecendo, eu falei, cara, esse é o futuro. Eu quero me especializar
em cloud também, eu quero me especializar em computação na nuvem porque eu quero fazer parte disso, né? E aí foi exatamente isso, né, que eu fiz naquela época ali. Eu falei pro Marcelo na época, eu falei, Marcelo, olha, eu estou começando a perceber isso, eu quero me especializar em computação na nuvem, né? E eu quero fazer parte disso, eu acho que isso realmente é o futuro. Isso aí era o quê? 2016 ali na época, e a coisa já estava começando a acontecer. E aí eu falei, cara, eu quero fazer parte disso, né? Eu comecei, então, a alinhar isso com o Marcelo e comecei, de fato, a fazer ali um plano para eu poder entender como eu poderia fazer isso acontecer. E nesse momento, eu comecei o quê? A criar um plano. Eu criei um plano para basicamente conseguir me especializar nessas tecnologias novas que estavam surgindo e, ao mesmo tempo, comecei a criar um plano para poder me recolocar para uma outra vaga que estivesse alinhada aí com os meus objetivos de carreira, né? E aí vai a dica 3 que eu quero te dar. Se você está buscando, de fato, trabalhar nesse mercado de computação na nuvem e conseguir uma posição, seja no Brasil ou fora, o que você precisa? Terceira dica, você precisa criar um plano de capacitação e transição, né? O que é isso exatamente? O plano de capacitação e transição, de recolocação, foi basicamente o que eu fiz ali na época para começar a me preparar para fazer a mudança para atuar com computação na nuvem, né? Então eu comecei o quê? Eu comecei a estudar pesado sobre computação na nuvem. Eu fiz todas as certificações que eu podia, né, para que eu tivesse mão na massa, que eu tivesse uma experiência prática ali com a computação na nuvem. E eu criei também um plano de transição, né, um plano de recolocação. Eu comecei a imaginar para onde que eu gostaria de ir, para quais vagas eu gostaria de começar a me aplicar, e foi isso que eu fiz. Então, vai aí a dica para você também poder fazer, tá? E aí eu comecei o quê? Dentro desse plano, eu comecei a estudar muito, a colocar muito a mão na massa. E o que eu falei, né? O que eu estava pensando? Bom, se eu quero trabalhar com computação na nuvem, eu não tenho experiência nessa área, eu não vou deixar isso me parar. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma experiência técnica, né, um background técnico muito forte em infraestrutura, em banco de dados, e eu vou compensar essa falta de experiência em cloud, estudando muito, colocando muita mão na massa, fazendo ali simulações de cenários reais e tirando certificação. Que aí eu consigo compensar essa falta de experiência, né, digamos assim, em carteira, né? Que é um mito que a gente sempre acredita, a gente acha que para ir para uma vaga cloud a gente precisa ter uma experiência ali comprovada em carteira, e não necessariamente você precisa, né, de ter ali. Se você tiver de fato empenho e você executar um plano bem definido de ações, você consegue, né, uma oportunidade para atuar com cloud mesmo sem experiência prévia em uma empresa, né? Foi o que aconteceu comigo e o que acontece aí com diversos dos meus alunos. Por quê? Porque, na verdade, as empresas elas estão interessadas no seu background técnico, naquilo que você já fez, não necessariamente somente com computação na nuvem, nos seus fundamentos, naquilo que você conhece e, naturalmente, com aquilo que você é, né, com seus soft skills. E com isso, tendo isso em place, digamos assim, computação na nuvem é treinável, né? Você consegue adicionar isso para potencializar aquilo que você já sabe. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a, de fato, implementar isso, a colocar esse plano em prática. E aí, uma vez que eu, né, tinha tirado ali as certificações, eu comecei a me aplicar para as vagas. Comecei a ver quais vagas eu poderia me aplicar e comecei a me aplicar. E aí, né, como todo processo seletivo, não foi fácil, né? Eu me apliquei para muitas vagas, dezenas, e não tive nenhum retorno, né? Zero retorno. Você, imagina, você está se aplicando ali para muitas vagas, você não tem retorno. Algumas eu tinha até retorno, mas não seguia em frente, não era aquela coisa que ganhava tração. E aí você começa o quê? A se sentir um pouco frustrado, né? Normal você se sentir frustrado com tantas tentativas sem sucesso. Mas eu continuei seguindo em frente, né? Segui em frente firme ali, porque eu estava determinado a alcançar ali aquele objetivo e eu não queria desistir, né? E eu lembro que um belo dia eu orei, né? Eu falei assim, né? Eu orei para Deus e falei, Deus, se for realmente para eu conseguir uma vaga, né, para atuar no exterior, que na época eu estava direcionando os meus esforços para vagas, principalmente aqui no exterior, aqui fora, que essa vaga possa acontecer, né? Que isso possa surgir, né? E aí é muito bacana porque
tem até um versículo da Bíblia que diz, né, que você tem a sua função, né, de plantar, de fazer a coisa acontecer, de plantar, de fazer a sua parte, né, que no meu caso era o quê? Eu precisava me capacitar, eu precisava fazer um plano de recolocação, eu precisava entrar em ação, né? Isso era a minha parte, mas é que quando você faz isso, você fazendo a sua parte, Deus vai lá e lhe dá o crescimento, ele faz isso acontecer, né? É um versículo que diz isso. E tirando toda a parte religiosa aqui, né? Não estou aqui para falar de religião nem nada, mas vai uma quarta dica para se você quiser ter sucesso, né? E você quiser ter um impulso desse sucesso, né? Uma força extra, né? Uma ajudinha nesse processo. Quarta dica para você: tenha fé em Deus e seja resiliente, tá? Se você tiver, né, fé em Deus e for resiliente, você tem grande chance de conseguir o seu objetivo muito mais rápido, e sendo resiliente você também consegue passar ali pelas frustrações e pelo processo que não é fácil, né? É muito bonito eu vim aqui fazer um vídeo desse com uma headline dessa bacana, né, falando, olha, como eu conquistei uma vaga no Vale do Silício e te mostrar que tudo foi fácil, quando na verdade não foi. Então é uma história real mesmo que eu estou compartilhando com você para te inspirar e para te motivar a não desistir quando tudo for difícil, tá? E aí, é muito louco que quando eu fiz essa oração, logo depois disso, eu vi no site da Oracle uma vaga para trabalhar aqui nos Estados Unidos, né, na sede da Oracle, no Vale do Silício. E foi a vaga que eu, né, basicamente me apliquei, né? Parece que tem alguém cortando grama aqui agora. Acho que vai dar ruim, hein? Será que vai dar ruim? Será que eu vou ter que pausar esse vídeo? Vamos ver. Tem alguém cortando grama aqui do lado de fora. Acho que vou ter que pausar esse vídeo, galera. Já volto aí, tá? Deixa só o pessoal terminar de cortar grama aí que eu já volto. Bom, voltei. Acho que agora vai rolar. Então, como eu tava falando, né? Foi muito louco. Depois que eu fiz essa oração, eu lembro que eu encontrei a vaga lá no site da Oracle para atuar aqui na sede, no headquarters, né, no Vale do Silício, e eu me apliquei para essa vaga, né? E eu tava sentindo ali que, olhando para os detalhes da vaga, né, para a job description da vaga, a vaga pedia ali, né, uma pessoa que tivesse uma experiência, um background técnico ali em banco de dados Oracle, em infraestrutura, e que também tivesse conhecimento em cloud. Eu olhei para aquela descrição da vaga, né, era uma vaga ali para você atuar como um consultor e um arquiteto ali de infraestrutura e cloud, né? E eu olhei para aquela vaga e falei, caramba, essa vaga é o que eu estou buscando, exatamente o que eu estou buscando. E aí eu me apliquei e eu senti, né, ali que, cara, essa vaga eu acho que realmente é para mim, né? E eu senti aquilo ali naquela hora e foi muito louco. E aí eu me apliquei para essa vaga, né? E comecei o processo seletivo ali para a vaga, tive o contato do gerente responsável pela vaga. E para resumir, né, porque há muita história, obviamente, mas eu lembro que eu fiz 3 rodadas de entrevista e não foi fácil. Eu fiz entrevista com o time dos Estados Unidos, né? Depois eu fui fazer a entrevista com o time da Polônia, né? E por fim mais uma entrevista com um diretor aqui dos Estados Unidos. Então assim, não foi fácil, né? Foi realmente desafiador, e aí para mim foi mais ainda. Por quê? Porque pra gente, né, como brasileiro, falar outra língua, você até pode ter ali um inglês técnico, ou até falar um pouco, mas você não usa o inglês no dia a dia, né? Então, imagina fazer uma entrevista que já é uma atividade tensa, né, digamos assim, ainda em inglês. E eu lembro que na entrevista técnica que eu fiz com o time da Polônia, eu saí da entrevista suando, né, de tão tenso que eu tava pela responsabilidade de estar em uma entrevista com 3 pessoas extremamente técnicas do time da Oracle da Polônia, né, que depois viraram grandes amigos ali, pessoas extremamente capacitadas, mas que de fato me esmiuçaram. Sempre uso essa expressão, né, porque foi isso que eu senti mesmo. Eles me esmiuçaram tecnicamente para ver se eu sabia realmente o que eu estava dizendo, né? E aí foi que depois da entrevista, quando acabou ali, eu estava suando, lembro até hoje, e eu lembro que eu falei, cara, valeu a pena todas as minhas horas de estudo,
todo o meu esforço, né, porque a gente sabe que é um esforço você se dedicar ali, estudar, valeu a pena tudo isso, porque grande parte do que me perguntaram na entrevista vinha do que eu tinha vivido, obviamente, né, na minha experiência ali atuando com infraestrutura, com o banco de dados Oracle, mas também vinha muito do que eu estudei, né, coisas que eu passei ali horas e horas fazendo laboratórios práticos, né, para poder ter aquele conhecimento consolidado. Então, estudar, né, nunca é perda de tempo. Você sempre vai colher lá na frente aquilo que você estiver plantando. E aí, né, depois de um tempo, todas essas entrevistas que não foi fácil, a vaga ainda foi, né, para aprovação do Larry Ellison, que é, né, o fundador da Oracle. Ele precisava ainda aprovar essa vaga para uma vaga internacional, uma transferência, né, e aí foi muito louco, porque eu finalizei essas entrevistas e fui tirar férias, né, saí de férias. E aí quando voltei de férias, o Vignesh, que foi o meu diretor nessa posição, ele me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha sido aprovado. Eu lembro que, meu Deus, cara, foi um momento assim mágico para mim, né? Que eu recebi a mensagem dele falando que eu tinha sido aprovado com a carta oferta, né? Imagina, uma carta oferta internacional ali com o endereço da Oracle da Califórnia, e eu não acreditei, eu fiquei muito feliz, né? Com aquela offer letter ali que eu tinha recebido. E, obviamente, sem hesitar, eu aceitei, né? E aí, para resumir a jornada, né, eu comecei ali a assumir essa posição. A minha jornada começou ali no Vale do Silício. Eu mudei do Brasil para a Califórnia, morei ali na área da Baía de São Francisco por 4 anos, né? Depois de um tempo eu pedi transferência aqui para Orlando, na Flórida, onde eu moro agora. Mas foi uma jornada ali que se iniciou, e aí, como parte dessa função ali, né, eu tive a oportunidade de atuar em grandes projetos de infraestrutura, grandes projetos de migração e transformação para a cloud, né, de grandes empresas aqui nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos também, na Austrália. Né, e o último projeto que eu liderei aí, quando ainda estava lá, né, foi o maior desafio da minha carreira, que eu sempre conto, que foi liderar a migração da infraestrutura da maior empresa aérea dos Estados Unidos, né, para a nuvem, para uma arquitetura multi-cloud. Foi um desafio assim que mudou completamente, né, a minha carreira, porque foi algo que eu fiquei olhando para trás e falando, caramba, né, de novo, toda a capacitação, todas as infinitas horas de estudo, tempo longe da família, estão agora, né, sendo compensados aqui, né. E aí, hoje, aqui na The Cloud Bootcamp, né, eu ensino de fato multi-cloud, né? Ensino os profissionais de tecnologia que querem aprender mais sobre multi-cloud, DevOps, para poderem estar entre os melhores e, naturalmente, os mais bem pagos desse mercado, né? E tem sido uma jornada incrível, né? E aí vai a quinta dica e última dica para você, que é a seguinte: não desista dos seus sonhos, tá? Não desista dos seus sonhos. As pessoas vão até falar para você que você não é capaz de alcançar aquele seu sonho, né? Como já falaram para mim, mas não acredite nisso, tá? Se eu tivesse acreditado nessa mentira lá atrás, né, quando eu ouvi alguém falando que, não, esquece esse negócio de tecnologia, né, eu ainda estava pensando em fazer faculdade, uma pessoa falou para mim, para eu esquecer tecnologia, que era realmente só para pessoas muito inteligentes, né, aquela coisa toda, eu não estaria aqui hoje. Então eu quero te encorajar a você não desistir dos seus sonhos, você seguir, né, essas 5 dicas que eu te dei. Se você seguir essas 5 dicas, eu tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos também, tá? Então, era isso que eu tinha aqui para hoje, né? Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, um vídeo mais bate-papo, conversa. E se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui para mim nesse vídeo falando aí qual que é o seu sonho profissional, né? Eu quero poder te conhecer um pouco mais também, tá bom? Então é isso, espero te ver numa próxima oportunidade. Valeu por assistir. Até a próxima. Valeu!